Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui sem tempo para conferirmos o terceiro episódio da terceira temporada e derradeira de Star Trek Picard, exibido na Paramount Plus. Pois bem, pessoal, logo de cara já faço uma crítica ao episódio. Ele poderia muito bem estar emendado ao segundo, que por sua vez, sim, o segundo episódio, como eu já comentei no vídeo passado, deveria ter sido exibido junto com o primeiro, o de estreia, porque tá tudo interligado, é uma coisa só. Basicamente a gente tem um filme de quase 3 horas de duração. Falando nisso, né, a minutagem dos episódios. Esse aqui é o maior de todos, ele passou de 56 minutos. O primeiro episódio ficou ali na casa dos 53, o segundo foi um pouquinho menor, 48, 49 minutos, não lembro agora direito, mas é basicamente um longa-metragem daqueles, né, que você fica com a bunda quadrada no cinema. Isso porque a trama ela não sai do lugar, ela está caminhando em trilho, em dois trilhos, né? A trama principal e a paralela da RAF. Tá tudo a mesma coisa, não sai do lugar. Isso está irritando bastante. Com certeza também foi algo que me fez desistir de assistir a série lá em 2023. Aqui eu vou até o fim, não importa. Mas, sim, isso prejudica a empolgação que a gente tem para com a narrativa. A gente não fala, eu quero o próximo episódio, eu quero o próximo, eu quero o prosódio. Prosódio não, o episódio. Não dá, só o fã mais radical, né, que tá com aquela coisa, com aquela febre, caramba, voltou, ou voltaram meus heróis, que vai se empolgar, mas não dá para se empolgar, a gente tem que ser frio na análise. Os episódios estão arrastados, nada sai do lugar. Bom, e qual que é a questão, então, aqui desse primeiro episódio? Sim, talvez mais ação, com certeza, é o episódio que tem mais ação ainda. Se no segundo já começou a ter um pouquinho mais, nesse a gente tem bastante, porque a gente cai naquela situação que a gente gosta bastante da franquia, né? Que é a luta entre naves, aquela batalha naval, né? Mesmo que esteja no espaço, né? Aqui acontece algo semelhante e ok, isso deixa a gente empolgado com o que faz, né? Com que, com certeza, esse seja o melhor episódio. Mesmo porque muitos, talvez, mistérios que atrapalhavam um pouco a narrativa foram já solucionados, então a gente só vê o desdobramento de tudo aquilo. Bom, vamos falar da RAF primeiro, que teve até uma coisa que, caramba, denunciou que os 2 primeiros episódios foi pura enrolação ali na parte da sua linha narrativa, a linha paralela da RAF. Qual foi o detalhe? Quando se resolve aquela questão do Ferengi, que foi no episódio passado, e a RAF quer continuar, mas o Worf fala, não, tudo acabou agora. Como tudo acabou? Não, estou trabalhando nisso há um tempão, estou aqui disfarçada, né, colhendo informações. Aí ele diz, não, 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 é que a gente vai fazer outra coisa. Eu tenho outra informação de outro cara, um tal de, acho que Titus, né, o nome dele, é um humano, a gente tem que investigar. Mas peraí, como é que você sabia dessa informação? E se você sabia dessa informação, por que a RAF perdeu tempo lá com o Ferengi no episódio passado? Ou no primeiro, né, que ela estava fazendo investigação, ele tirou isso da cartola. É uma coisa que fez com que tudo que aconteceu na linha narrativa da RAF, junto com o RAF e o Worf, fosse jogada fora, foi só perda de tempo. Não dá para entender, realmente. E o cara de novo está lá naquele mesmo planeta que já estava no... Ou seja, trilho o tempo todo, não saindo do lugar, as ambientações não mudam. Tudo bem, lá no espaço, ok, vá lá. Mas a investigação da RAF, ela poderia passar em locais diferentes. Claro, há um problema de produção, de grana, né? É melhor ambientar tudo no mesmo lugar, praticamente, e ok, né? Tudo bem. Aí, de novo, comentaram, né, que lá naquela demolição daquele prédio lá, daquele lá de recrutamento da frota, só morreram poucas pessoas. Eu fico encanado com isso. Como é que um negócio daquele tamanho morreu tão pouca gente, né? Só as que estavam realmente um em cada banheiro disponível. Difícil. Enfim, mas ok, então eles vão lá atrás desse humano, pegam ele numa certa facilidade, um sujeito super esquisito. De novo, outra atuação afetadíssima, forçada, exagerada, não precisa, para depois ter uma certa reviravolta interessante, que ali faz conexão com a trama principal, né? Que é
eles descobrirem que aquele cidadão ali que aparentava estar numa certa abstinência, que Raf já saberia de cor do que se tratava, né? Ela até começou a dar uma torturadinha nele, digamos assim, né? Por causa disso, mas depois se acaba revelando que ele era longe do grande Link. Pois é, ele é um transmorfo. Interessante, foi uma reviravolta boa, que também se aplica lá na trama principal. Mas também ficou por isso mesmo, aqui a novidade, como eu comentei, né, o Wolf tirou da cartola a identidade desse sujeito, já vão atrás dele e acabou, já se resolve. Se entende então que o grande vilão então não é apenas lá a... Meu Deus, esqueci o nome da vilã. Não é possível, eu tô ficando velho, né? Porque no episódio passado aqui eu comentei que eu não lembrava o nome do filho do Picard, que é Jack Crusher. Ah, agora eu decorei. Tá. Filho do LaForge, a Sidney. Ah, tá bom. E a bendita vilã, qual é o nome dela? Não é possível. Eu vou olhar aqui. Pera, eu vou fazer a mágica, hein? É, Vadik. Pois é. Bom, voltando ao tema, né? Atuações dos vilões canastronas, afetadíssimas, forçadas, tom acima do que bastava. O Ferengi, a Vadik e também este metamorfo aí que também estava todo exagerado, não sei o que, para que tanta pressão? E a gente pode colocar também numa certa afetação um pouquinho acima do tom, se bem que isso já era comum, a própria Raf, né? Uma novidade que teve aqui também na trama da Raf, né, foi a apresentação de um Worf um pouquinho diferente, né? Ele tentando passar, né, ficando do lado. Na verdade, o que estava acontecendo ali era o típico interrogatório do policial mau e policial bonzinho, né? Basicamente isso, né? Mas foi engraçadinho ver o Worf. Vamos com mais dedos para a situação aqui, né? Não vamos arrancar outra cabeça para colher informações. Enfim, né? A trama da Rave foi por aí, foi no mais do mesmo, teve esta apresentação de reviravolta interessante para o grande vilão, acho que aí sim, da temporada serão os Metamorphos. Pois bem, que se conecta lá então com a trama principal do Picard, porque depois de um certo tempo, quando eles percebem que, caramba, como é que a vilã, a Vadik, com sua poderosa nave, consegue achar a Titan de maneira tão simplificada, tão fácil, parece ali, no meio da nebulosa, que tem aquele problema, que gera o problema dos sensores de todas as naves, mas ela acha. Como é que ela acha? O Crusher acaba sacando, né? O Jack Crusher, o filho do Picard, o filho da Beverly, acaba sacando que deve existir alguma coisa que faz com que a nave consiga detectar, a nave vilã consiga detectar então a Titan, que é um gás que tem lá, né? Do motor de dobra, né? O vertilho, não importa, tecnobaboseiro, né? Mas é o que serve para justamente fazer a detecção, e é ali que se apresenta, né, então, o vilão transmorfo, né, que justamente, né, quando o Jack tá lá sozinho, na sessão, acho que na sessão tem engenharia também, né, chega o cara lá e ele acaba tendo uma deformação do rosto, ele saca, tem um transmorfo aqui, não sei o que, na nave, né, e esse sujeito aí, aquele cidadão ali da Frota Estelar, ele parece que era ele que estava lá na detenção, não era ele que estava cuidando da sala de detenção, que depois o Jack escapou. E ele também apareceu na ponte de comando, né? E não foi ele também que tomou um esbarrão, não sei de quem? De quem foi o esbarrão? Foi, acho que do próprio Jack, não foi? No primeiro episódio? Foi isso? Foi no segundo? Não sei. Não lembro, mas era o mesmo sujeito, não era? Nessas 3 oportunidades? Acho que era ele sim. E ele provoca lá um outro estrago e complica mais ainda a situação. E agora sim apresentamos o grande, né, trunfo daquela poderosíssima nave, né, que lembra que no episódio, foi 2 ou o primeiro? Foi o primeiro episódio, né, que listou a quantidade de armas que a nave da Vadik possuía, né, uma coisa poderosíssima, né, mas tinha uma outra coisa lá misteriosa, que é justamente, né, os portais, que foi usado lá para demolir o prédio lá do recrutamento da frota na linha narrativa lá da RAF, que a gente já viu que era poderosíssima, né? Afinal de contas, né, um edifício gigantesco é muito maior do que uma nave estelar, né? Que além de fazer brincar de gato e rato ali com a nave, né, abrindo os portais aqui e acolá, né,
faz com que o desfecho do episódio seja muito interessante. Depois, quando o Picard manda, joga tudo aí que vocês têm de... E era só 4 torpedos, né? Que a Titan ainda tinha, né? Você viu? Entrou no portal, saiu no outro e pegou a traseira da Titan para ela ficar à deriva e coisa e tal. É interessante, foi bacana o uso dessa tecnologia. Mas o que vale tudo isso aí mesmo, claro, essas batalhas entre naves sempre são interessantes e teve umas... Acho que nunca apareceu em Star Trek algo semelhante, né, de portal que abre para lá e para cá, você pode atravessar com a nave, enfim, né, você pode jogar, disparar os mísseis, né, os torpedos, é bacana. Mas o que vale mesmo é a rixa que começou a aparecer ali entre os dois personagens queridos, Picard e Riker. Tem uma rusga entre eles ali no comando, né? Lembrando, né, que no primeiro ataque lá da nave da, da Vadik, ela provocou um estrago grande que aconteceu ali também na ponte de comando, e o Shaw ficou ferido, e ele numa certa sacanagem, acho que todo mundo concordou assim, né? Entre os fãs, é que ele meio que fez de propósito, ele passou o comando dele pro Riker só para ferrar o Riker depois, né? Porque vai dar ruim aqui, então, ó, fica você comandando a nave oficialmente. Ele passou pelo comando lá do computador, né? Que agora o Riker é que mandava, era o oficial superior ali, né, e o Picard ficou de imediato dele. Mas bacana, depois o Picard ficou cutucando que ele achava que o Riker estava muito na defensiva ali em relação à nave da Vadik. Mas é aquela coisa, o Riker, ele passou a ter o mesmo comportamento do Shaw antes, né, que é proteger a tripulação, para que botar em perigo. Muitas vezes foi dito que são 500 almas ali que precisam ser protegidas pelo capitão né, da nave. Né? Então o Riker meio que estava fazendo a mesma coisa que o Shaw estava fazendo, né? Embora fique um pouco diferente do que ele era lá, talvez em Nova Geração, pode ser que sim, pode ser que não. O Picard ainda mais agressivo, voltando aos bons tempos, mas também se mostrou muito, muito. Tanto que eles se deram mal ao final com aquela coisa dos portais e tomaram na rabeira 4 torpedos fotônicos. Mas foi bacana. Mas a gente precisa destacar que esse episódio aqui, super longo, de 56 minutos, basicamente os seus 20 primeiros minutos foi só blá blá blá. E muito blá 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 justamente na conversa a respeito da paternidade, né? A conversa de Picard com Beverly durou uns 5 minutos. Muito longa a cena, mas muito longa. Podia ser encurtada, podia ter mesmo a carga dramática. Depois ainda tinha o papo com o Jack, junto com o Riker, depois com o Picard. Falou com o Picard também? Não lembro. Acho que falou também, né? Enfim, não importa. É muito blá 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 também, como também foi lá da AF, junto com o Worf, e patati, patatá. Sim, todo episódio, esse episódio, mas os outros anteriores, os outros dois, tem muita encheção de linguiça, há muito diálogo, e as cenas não se desenvolvem. São poucas cenas. É muito tempo para poucas cenas, sempre nos mesmos locais. É um problema gravíssimo que precisa ser resolvido no próximo episódio, que eu confesso para vocês que eu não lembro. E do que eu lembro que eu assisti em 2023, eu não me recordo de eles estarem, as duas tramas, em locais diferentes. Talvez quando eu assistir de novo, falar, é mesmo, eles tinham mudado de lugar, eu não lembrava. Mas por enquanto, a série continua arrastada do mesmo jeito. Esse episódio empolgou mais do que o anterior? Sim, que já havia empolgado mais com o de estreia. Ou seja, a gente pode dizer então que a série, essa temporada na verdade, ela está num crescendo. Interessante, aos pouquinhos, migalhinha, aqui e acolá, está crescendo mais uma vez, né? A gente também viu a parceria aqui da Seven com o Jack, né? Ela começou a ajudar ele na pesquisa para descobrir qual era o tipo de rastreio que a Vadik estava fazendo para cima deles. A gente também viu a relação da Sydney LaForge com a 79, que é aquela coisa super característica em todas as séries, que é aquelas amizades, aqueles laços de amizades formados entre os tripulantes das naves. A gente percebeu então ali que meio que a Seven é uma tutora, digamos assim, da LaForge. Foi bacana, foi interessante, com certeza. Isso sempre faz falta, né? Coisa que, por exemplo, né, só para falar de maus momentos da Era de Latão, né, lá em Discover, né, a tripulação ali
a gente nunca viu ela se desenvolver. Ali, do pessoal da Ponte do Comando, né? Que era só as histórias em cima da Michael, né? Então todo o povo ali da, da Ponte de Comando não tinha suas histórias paralelas, a gente não sentia amizade entre eles. Isso fazia muita falta, com certeza. Isso é essencial na franquia, a amizade dos oficiais ali, sêniors, né? Isso realmente tem que ter, é fundamental, para falar a verdade. Bom, e agora o que se faz com esse gancho dado? Titan, a deriva, cada vez mais entrando ali naquela nebulosa que já foi revelado aqui nesse episódio, não é apenas uma nebulosa, talvez seja uma criatura, talvez. Olha só que coisa interessante, ou seja, já temos talvez uma pegada diferenciada para os episódios a seguir. Vamos ver, né? E a história do Transmorfo 2 que apareceram aqui, será que essa nebulosa também tem a ver com o Grande Link? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu acho que está mais para sim do que para não, com certeza. Enfim, esse episódio aqui eu gostei mais, teve mais ação, embora os primeiros 20 minutos foi um pouquinho arrastado, depois quando engrenou na ação, ficou bacana. Portanto, para ele, embora aquele deslize lá da reviravolta do Worf lá com a figura do Titus, né? Mesmo assim, o episódio cresceu. E, portanto, para ele, o terceiro da terceira temporada de Star Trek Picard, eu atribuo 3,5 asteriscos. Pois é, de meio e meio asterisco, a gente vai chegando, quem sabe, num grande episódio aqui até o término da temporada e da série. Bom, amanhã a gente vê o quarto episódio. É isso.